Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula de matemática? Vamos começar o quarto bimestre de matemática? Isso mesmo! Novos conhecimentos, mais aprendizagem, contando, empilhando, descobrindo coisas e vamos iniciar com uma história que eu sei que vocês adoram. Sim, os três porquinhos. Vamos lá? Todos vocês já conhecem a história dos três porquinhos, certo? Então, lá na floresta viviam os porquinhos com a sua mamãe, até que a mamãe resolveu dar a liberdade que os porquinhos tanto queriam. Pediu para eles seguir o caminho deles e construir as suas casas. Cada um resolveu construir a casa de um tipo de material. Um construiu uma casa rapidamente porque queria muito brincar, não queria perder tempo com o trabalho, certo? Do que ele construiu a casa mesmo? De palha, exatamente. Materiais todos retirados lá da floresta. O outro resolveu construir uma casa de madeira, então demorou um pouquinho mais. Mesmo assim, foi rapidinho para também ir brincar com o irmão. O terceiro porquinho resolveu construir uma casa de tijolos. Eu sei que todos vocês já falaram antes da prof. Exatamente, de tijolos. Com muito cimento, muito ferro, para que fique muito resistente. Esse porquinho aí era muito trabalhador. A prof está contando a história rapidamente, relembrando as partes, porque eu sei que vocês já conhecem essa história e vocês saberiam contar melhor que a prof ainda. Vamos continuar relembrando? Terminaram suas casas, mas enquanto aquele porquinho trabalhador continuava construindo sua casa com os tijolos, muito resistente, os outros porquinhos, os outros dois irmãos já estavam brincando, cantando. Quem tem medo do lobo mau, e assim continuavam. Estavam lá eles provocando o irmão que estava suando, trabalhando duro, trabalhando firme para construir a sua casa bem resistente. Um determinado dia, quando as casas já estavam praticamente prontas, inclusive a de tijolo também, quem apareceu lá na floresta, se escondendo por detrás das árvores? O seu lobo mau. Quando o lobo mau apareceu, foi uma correria danada de todos os animais, inclusive dos porquinhos. Cada um correu para sua casa. Qual a casa que o lobo foi primeiro? Claro, foi lá na casa de palha. E aí então que o lobo disse? Bateu na porta, deixe-me entrar, senão eu assopro e sua casa vai voar. O que aconteceu? Não abro! E a casa? O lobo puxou o ar, respirou profundamente e assoprou muito forte. E lá se foram todas as pequenas madeiras e toda a palha que o porquinho juntou para construir aquela casinha. E estava bem bonitinha, mas não estava segura. Não era resistente contra o lobo, não é? Pois bem, o porquinho foi correndo para a casa do irmão, da casa de madeira. Pode falar aí, tá bom? Chegando na casa de madeira, pediu por favor que deixasse eu entrar. E aí se esconderam, trancaram a porta e ficaram tremendo de medo. E logo o lobo chegou. Abra esta porta, deixe-me entrar, senão eu assopro a sua casa vai voar. Assoprou uma vez muito forte, encheu os pulmões de ar novamente e lá se foram todas as madeiras daquela casa para os ares. Voou tudo e os porquinhos rapidamente correram para a casa do irmão. Batiam na porta desesperadamente pedindo para entrar, contando que o lobo estava na floresta. E o irmão então falou: ah, mas quem não tinha medo do lobo mau? O que vocês querem aqui na minha casa? Vai lá, enfrenta seu lobo.
Não, por favor, agora nós aprendemos a lição. Não pode ser preguiçoso. Precisa construir a casa muito forte, muito resistente. Não pode só querer brincar, tem que ter hora para tudo. Exatamente. Quando o porquinho trabalhador percebeu que os irmãos tinham aprendido a lição, ele abriu rapidamente a porta e logo trancou. O lobo chegou. Abra esta porta, deixe-me entrar, senão eu assopro e sua casa vai voar. Soprou uma, soprou duas, soprou várias vezes até que já estava fraco de tanto assoprar e a casa nem se mexia do lugar. Foi então que o lobo olhou para cima e teve uma ideia. Só que a ideia do lobo, ele falou: já sei, vou entrar pelo chaminé. E os porquinhos ouviram, fizeram fogo rapidamente, colocaram um caldeirão lá embaixo e quando o lobo desceu pela chaminé, queimou o seu rabinho e voltou correndo pelo mesmo chaminé, correndo pela floresta, desesperado para encontrar um lago, um rio, para refrescar o seu rabinho que estava todo queimado. Pois é. E aí então os porquinhos começaram a brincar, a dançar e a cantar. Quem tem medo do lobo mau, lobo mau? E para pregar uma peça nos irmãos, o porquinho trabalhador bateu na porta e eles rapidamente correram se esconder. Mas era só uma brincadeira. Ele estava brincando com os irmãos, pregando uma mentirinha para ver se os irmãos realmente tinham aprendido a lição. Lembraram da história? Ah, muito legal essa história. Ah, sim, essa história dos três porquinhos que a prof relatou para vocês é a versão da prof Ângela, certo? Lembram que a prof falou que cada autor, cada pessoa que vai contar, cada contador tem a sua versão? A sua versão é o seu jeito de contar, a sua maneira. E colocando, às vezes, outras partes na história, tirando algumas partes. Lembram? Nós conversamos sobre isso. Então, esta é a versão da prof. Ângela no dia de hoje. Se você contasse essa história, você incluiria alguma coisa? Que detalhe que a prof. Ângela esqueceu? Troquei algumas coisas? Troquei sim. Mas a história, no geral, ela é mais ou menos assim, certo? E agora que nós já relembramos essa história, vamos às nossas atividades, senão ficamos sem fazer nada. Lembrando, estamos em matemática, livro didático, página 4, certo? Vamos lá. Encontre e circule os personagens da história. Os três porquinhos. Quem são os personagens da história dos três porquinhos? Os três porquinhos e o lobo mau. Aqui tem vários personagens. Lembrando que você vai colocar somente os personagens da história que nós relembramos hoje, tá bom? Circula aí. E depois, vocês estão com o lápis na mão? Vamos fazer atividade junto com a professora? Vamos lá. Página 5. Na página 5, vocês vão numerar qual cena aconteceu primeiro, colocando primeiro o 1, o zerinho com um tracinho embaixo. Primeiro. Segunda cena, o segundo, terceira cena, até chegar na quinta cena. Vamos lá. Qual foi a cena número 1? Qual foi a cena número 1? Todos construindo a sua casa. Então, coloca lá. Primeiro, o 1 com o zerinho, uma bolinha e um tracinho embaixo. Cena número 2. O lobo assoprando a casa de palha. Segunda. Terceira. O lobo assoprando a casa de madeira. E todas as madeiras indo para os ares. Cena de número 4. O lobo cansado de tanto assoprar a casa de tijolos. E a cena número 5. Olha que eu falei para vocês. O lobo correndo desesperado com o rabinho pegando fogo.
Então, vamos relembrar. Primeira cena, construindo. Segunda cena, soprando a casa de palha. Terceira cena, soprando a casa de madeira. Quarta cena, soprando a casa de tijolos. Quinta cena, o rabinho do lobo pegando fogo. Isso. Vamos lá para a página de número 6. Página de número 6. Qual número você usou para indicar a última cena? Quantas cenas tinha? Vamos contar? Vamos contar quantas cenas tinha? 1, 2, 3, 4, 5. Que número você usou para indicar que tinha a quinta cena? Número 5. Lápis na mão, vamos colocar o número 5 no primeiro quadrinho aqui. Vamos fazer junto com a prof? Essa aula fica gostosa assim. Vamos lá. Qual número você usou para indicar a cena logo antes da última? Se a cena 5 era a última, a cena 4 era antes da última, ok? Cena 4 antes da última. Números até 80. Agora, antes disso, usamos terceiro para indicar a terceira, quarto para indicar a quarta, quinta para indicar a quinta. Aqui tá só explicando o que a prof já tinha dito para vocês que vocês usariam para colocar aqui nos quadrinhos das cenas da história, certo? E agora, empilhando tijolos. Prático. O porquinho mais velho começou a contar os tijolos, o prático era o trabalhador, né? O nome dele. Começou a contar os tijolos de 10 em 10, mas se perdeu. 10 em 10, e aí ele se perdeu. Contando de 10 em 10. 10, 20, mais 10, 30, mais 10, 40, mais 10, 50, mais 10, 60. Exatamente, e com a ajuda do papai e da mamãe você vai concluindo aqui, tá bom? O prof vai dar uma apuradinha que o nosso vídeo vai terminar o tempo. Aí, quantos tijolos ele tinha ao todo? 60 tijolos. E na última página que vocês vão fazer? Vocês já perceberam que os números agora vão começar no 60, ou seja, a gente já trabalhou até os 50 no bimestre passado. Esse bimestre a gente vai trabalhar dos 60 para frente. Então, a gente já aprendeu até o 10, até o 20, até o 30, até o 40, até o 50. E agora vamos trabalhar a casinha dos 60, certo? Então, em cada construção, há 60 tijolos. Destaque os tijolos do material de apoio. Lembrem do material de apoio, que tem os tijolinhos para vocês destacarem. Vamos lá, material de apoio para destacar os tijolos. E aí, o prof esqueceu de tirar os tijolinhos, não tem problema, vamos tirar agora. Aqui está. Vocês vão tirar só os tijolinhos, tá bom? Porque essa parte aqui nós vamos trabalhar em uma outra aula. Então, vocês vão destacar só os tijolos. São pouquinhos tijolos. E o que vai acontecer, então? Destacando esses tijolos, vocês vão trabalhar lá naquela página, contando quantos tijolos tem. Achei. Quantos tijolos vocês precisam colocar? Por exemplo, aqui tem 61, porque tem um solto. Então, 60 é o que está empilhado e o que está solto vocês vão contar. O que falta, por exemplo, 63, vocês têm que colocar 3 que está faltando aqui. Aqui, 65, vocês têm que colocar 5 que está faltando aqui. 67, coloca 7, 69, coloca 9. Lembrando, 60 já está empilhado, tá? E aí, vão contar quantos tem no último. E com tudo isso, nós terminamos a nossa aula com a história dos 3 porquinhos. Eu gostei muito, e você? Espero que você tenha gostado, tá bom? Beijo!